Muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, eu, Marcos Simões Júnior, coordenador do Infor, à frente da nossa última palestra do 5º Circuito Infor de Palestras, com tema central Estudando Crimes. Para fechar o nosso evento com chave de ouro, dessa vez estamos aqui com nada mais, nada menos que doutora Denise Morelli, psicóloga e perita da Politec do Amapá. Ela está em um cenário diferenciado, então a gente tem hoje, né, nessa última palestra, que agradecer ao delegado, Dr. Fábio de Andrade, e a escrivã, a senhora Nazaré Ivaite, desculpe se eu errei a pronúncia, porque o nome é diferente, bem diferente, que ajudaram a gente no ambiente onde a Denise está fazendo a palestra de hoje. Doutora Denise, muito obrigado, bem-vinda ao nosso evento. E aí a senhora vai fechar o evento de hoje com a análise psicológica do caso Pedrinho Matador. Boa noite, obrigada pela acolhida. Eu também quero agradecer à escrivã de Polícia Civil Nazaré Ivaite, que gentilmente nos recebeu, nos conduziu, e ao doutor Fábio de Andrade, o delegado daqui da Delegacia de Outeiro, onde eu estou abrigada por causa do apagão no Amapá. E cheguei aqui, estou num apagão novamente. Então, nós estamos aqui tudo com lanternas, com computadores nas baterias, mas nós estamos aqui para fazer a nossa sequência de estudos de crimes. E agora, Pedrinho Matador. Nada Pedro mais justo, Rodrigues, né, doutora? Filho. Como? Nada mais justo, crimes, delegacias. Delegacia, muito certo. Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, é conhecido como o Temeroso e Justiceiro. É uma máquina de violência e crueldade dentro e fora das penitenciárias. Eu espero que nós possamos conversar sobre o Pedrinho Matador após a apresentação. Vou aguardar aí a participação dos nossos queridos alunos, participantes, pessoas que estão aí junto conosco nessa jornada, e encerrando o circuito Infor de palestras, já de número 5. Eu tenho a grata satisfação de ter participado de todos. Então, vamos lá, com o nosso Pedrinho Matador. Doutora, fique à vontade para a senhora fazer seu compartilhamento de tela. Sim. A palestra é sua. Espera lá, vamos lá. Esse aqui. Pronto. Então, o cidadão Pedro Rodrigues Filho é o maior homicida da história do sistema prisional. Ele se orgulha de ter assassinado mais de 100 pessoas, inclusive o próprio pai. Ele tatuou no braço esquerdo, mato por prazer. Sua especialidade é esfaquear a vítima no abdômen. Isso, inclusive, é um modus operandi determinado nessa análise criminal. Ele já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até no bonde, que é o camburão na linguagem dos bandidos. Esse é o nosso Pedrinho Matador, infelizmente, o maior serial killer brasileiro atualmente. E essa foto é para mostrar as tatuagens, a gente consegue ver aqui no braço, né? Matar por amor. Sou capaz... O que ele quis dizer? Aqui ele escreveu com erro de ortografia, ele escreveu capaz com S, é com Z, mas ele escreveu, sou capaz de matar por amor. Então, perante o juiz, o Pedrinho afirmou ter eliminado um detento porque não ia com a cara dele, simplesmente.
Em outro caso, foi um colega de cela que roncava demais. Eu acho que aí cabe um cuidado, né, para as mulheres e os maridos, que isso não é motivo para matar. Pedrinho pisou na cadeia pela primeira vez em 24 de maio de 1973 e ali viveu por quase toda a idade adulta. Prestes a completar 30 anos de detenção, à época era o período máximo de prisão, ele teve a pena estendida por causa dos crimes que ele cometeu atrás das grades. Ele foi preso por esse tempo, mas ele teve mais crimes, né, adicionados aí o tempo de preso que ele precisava cumprir no regime fechado. Ele nasceu no ano de 1954, numa fazenda em Minas Gerais, do Sapucaí, sul de Minas Gerais, e nasceu com o crânio ferido, resultado de chutes que o pai desferiu na barriga da mãe durante uma briga. Ele conta que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos, numa briga com um primo mais velho que empurrou para uma prensa de moer cana. O rapaz não morreu por pouco. Mas aqui, quando a gente conta essa história de ter nascido já com o crânio ferido, resultado de uma agressão do pai contra a mãe, a gente já começa a escrever a história, né, do desenvolvimento de uma personalidade psicopática. A gente já começa com um elemento, né, de como era o clima da família, o relacionamento entre os pais, já é para a gente uma referência. Pedrinho nunca foi à escola e caiu precocemente na bandidagem. Então, ele não tem escolarização, semi-alfabetizado, do que aprendeu nas ruas apenas. Seu primeiro crime foi aos 14 anos e quando o pai foi demitido do cargo de vigia da escola municipal onde trabalhava, acusado de roubar merenda, Pedrinho matou a tiros o prefeito da cidade, que havia ordenado a demissão. E depois matou um outro vigia que supunha ser o verdadeiro ladrão. O Pedrinho ele tem essa característica de ser vingador, de fazer a justiça que ele acredita, segundo o próprio senso de justiça dele. Então ele fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e foi morar com os padrinhos. Lá, ainda bem jovem, né? Ele conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha. Eles foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido marido da Botinha e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais para manter esse poder, matando 3 ex-comparsas. Ele morou ali até que Botinha foi executada pela polícia. Pedrinho escapou, mas não deixou a venda de drogas. Ao contrário, ele arregimentou soldados e montou o próprio negócio. Evoluiu no crime, né? Foi quando encontrou Maria Aparecida Olímpia, por quem se diz apaixonado até hoje, tatuou no braço o nome dela ao lado da inscrição. Sou capaz de matar por amor, que vocês já viram naquela foto, e mato por prazer, que vocês verão numa próxima foto. Ela engravidou, mas não chegou a ter o bebê. Certo dia, ao entrar em casa, Pedrinho encontrou-a morta a tiros. Você vê que ele tem vários gatilhos na vida, né? Já 2 mortes de companheiras, conseguiu fugir, matou várias pessoas, ele vai acumulando aí essa vida bandida, criminosa dele. Aí a tatuagem, mato por prazer, né? E do outro lado tem o nome da mulher, a tatuagem aí, uma índia, referência a ela. Em busca de vingança, ele matou e torturou várias pessoas, tentando descobrir os responsáveis pela morte da Botinha. Ele não conseguiu, até que o mandante, um antigo rival, foi delatado pela ex-mulher. Pedrinho, mais 4 amigos, visitaram esse antigo rival
durante uma festa de casamento. E lá ele deixou um rastro de 7 mortos e 16 feridos, fazendo a tal justiça que ele acredita. Pouco depois de completar 18 anos, com várias mortes nas costas, Pedrinho finalmente foi preso, denunciado pelo pai de uma namorada. Atrás das grades, ele perdeu contato com a quadrilha e ganhou fama de matador. Na penitenciária, aprendeu a ler e escrever. Além de se aperfeiçoar na capacidade de eliminar o próximo, sem sofrer nenhum tipo de perturbação. Outro elemento importante para nós entendermos a formação dessa personalidade psicopática. Pedrinho é a descrição perfeita do que a medicina chama de psicopatia. Alguém sem nenhum remorso e nenhuma compaixão pelo semelhante. Os psiquiatras, Dr. Antônio José Elias Andraus e Dr. Norberto Zoner Júnior, o analisaram em 1982 para elaborarem um laudo pericial. Escreveram no laudo que a maior motivação da vida do Pedrinho era a afirmação violenta do próprio eu. Então, ele se encontrava, ele se entendia uma pessoa, né, um homem, um adulto, uma pessoa que administra a sua própria vida quando ele executava, quando ele se vingava. Afirmação violenta do próprio eu. E diagnosticaram um caráter paranoide, ele tem um delírio de perseguição e de antissocialidade, que é a tal personalidade antissocial descrita no Código Internacional de Doenças, número 10. Já no cárcere, Pedrinho foi informado de que seus inimigos armavam uma emboscada. Ficou sabendo também que era fácil comprar de um carcereiro uma faca para defender-se. No meio do pátio, um preso lhe deu o bote. Ao sujeito que o atacou, juntaram-se mais 4. A multidão fez uma roda para ver o massacre contra o Pedrinho. Alguns minutos depois, 3 já estavam mortos e Pedrinho continuava lutando. Assustados, os 2 restantes fugiram. Dá para imaginar, então, o nível de violência e de agressividade que Pedrinho tem. O bandido ganhou notoriedade por essas matanças e ele gosta de reforçar a fama contando outras histórias, muitas das quais não se sabe ao certo se aconteceram ou não. Isso é comum nos assassinos em séries. Eles relatam, né, até fantasiosamente, muitas histórias para alimentar a própria fama, o próprio ego. Os depoimentos costumam misturar realidade com fantasia. E boa parte dos cadáveres que ele se orgulha de ter produzido nunca foi encontrado. Pedrinho conta, com orgulho, que matou o próprio pai depois que ele matou sua mãe, desconfiado de traição. Você vê que a relação aí da família, desde quando ela estava grávida do Pedrinho, ela sofreu violência e até mais tarde, o Pedrinho já maior, ele mata a esposa, né? O pai do Pedrinho mata a mãe do Pedrinho. Diz que para vingá-la, ele rasgou o peito do pai a facadas e comeu um pedaço de seu coração. Porém, em depoimento a um psiquiatra, contou outra história. Diz que o pai foi assassinado por familiares de uma amante. Assim como esse, vários relatos feitos por ele têm contradições. Por isso, não se sabe ao certo quantas pessoas ele assassinou. A justiça atribui ao Pedrinho 100 assassinatos, 100 homicídios. Mas pode ser maior ou menor. Aqui tem um desenho de quando ele arrancou o coração do pai, ele era jovem ainda.
Assassinou o pai, arrancou e comeu um pedaço do coração para fazer justiça à mãe que o pai matou. Em alguns crimes, simplesmente não há registro documental. Mas tem um caso aqui que dá para a gente pensar. Na penitenciária, segundo ele mesmo conta, ele matou um preso apelidado de Raimundão, que extorquia familiares de detentos e jogou no fosso do elevador. Funcionários da penitenciária se lembram do caso, mas Raimundão não aparece na lista de condenações de Pedrinho. Tudo isso mostra que o inquérito não identificou o assassino ou a morte foi assumida por outro preso, o que é comum, é um favor que os líderes da bandidagem costumam pedir a membros menos importantes das próprias quadrilhas. Então, talvez Pedrinho tenha até crimes que não apareçam e que ele tenha realmente cometido. O aspecto que mais chama atenção na biografia de Pedrinho é a falta de informação. Ele não sabe quase nada a respeito dos próprios processos. Quando entrevistado, ele mesmo surpreendeu-se ao saber que constam apenas 18 acusações. Aí ele fala, não pode ser tão pouco assim. Tem uma página aí que é famosa, né, uma frase do Pedrinho, assumo que matei mais de 100, mas essa história de que eu comi o coração do meu pai é mentira. Eu só arranquei ele com a faca. Como se fosse pouco, né? Só arrancou com a faca. A história do matador mostra como o sistema carcerário fez com que um bandido perigoso com problemas psiquiátricos tivesse sua condição agravada, tendo como consequência uma matança ainda maior, porque ele foi preso aos 18 anos. Ele ainda não tinha tantos homicídios. Dentro da prisão é que ele cometeu a maior parte deles. Pedrinho começou a puxar a faca por motivos cada vez mais fúteis. Toda vez que foi transferido, ele mudou para 9 instituições diferentes, ele cometeu mais crimes, porque chega na instituição e tem que demonstrar força, né, a liderança, colocar medo nas outras pessoas para obedecerem. Então, ele comete mais crimes a cada vez que ele muda de instituição. De 1992 a 2002, ele permaneceu completamente isolado. Isso são 10 anos, numa espécie de solitária, onde ele só tinha contato com os carcereiros. Ele distraía-se jogando paciência e fazendo ginástica. É uma postura muito típica do psicopata. Ele não se incomoda, ele fica alheio àquela situação, ele apenas tira proveito. Então, ele jogava paciência e fazia ginástica para se fortalecer para o dia que ele voltasse para uma convivência entre os presos. Pedrinho voltou para a penitenciária do Estado, onde tem comportamento classificado como exemplar. É o coordenador da limpeza da escola e diz que está mais calmo e que de inimigo só tem o maníaco do parque, que jurou matar porque não admite violência contra mulheres. Vocês vão ver que ele tem um código de conduta, né? É um tipo especial de psicopata com um código de conduta. Mais um pouquinho. O criminoso já afirmou em entrevistas que possui um código de conduta e que jovens que não respeitam o patrimônio público e aos mais velhos, pessoas que não respeitam o patrimônio público e pessoas mais velhas, estão no alto da sua lista de coisas que o incomodam. De acordo com registros policiais, em 1973, Pedrinho foi preso pela última vez e, enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Para vocês terem uma ideia da violência que ele é capaz, ambos estavam algemados, mas isso não impediu de matar a sangue frio, alegando que o outro detento era um estuprador e que ele não tolerava isso.
ele se afirma como justiceiro. Pedrinho Matador tem um blog, né? Pedrinho Matador Oficial. Aqui é uma foto de uma parte que ele conta Histórias de Cadeia, parte 2, que ele conta os seus crimes. Tem a mãozinha aí para dar um clique para todo mundo. Após ser condenado a 400 anos de prisão e cumprir aproximadamente 34 anos de pena, 34 anos ele cumpriu de uma prisão continuada, mas ele tem mais anos, 42 anos na verdade. Quando ele foi liberado, ele tinha 64 anos. Atualmente, ele diz estar arrependido pelo passado, que cometeu os crimes e que se converteu ao cristianismo. Além disso, possui o canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador e Pablo Silva. Junto desse amigo, Pablo Silva, eles comentam outros crimes que estão em evidência na mídia e alertam os jovens sobre os perigos da criminalidade. Aqui ele tem uma foto com os seguidores, né, do blog, jovens seguidores. A última vez que eu olhei, ele tinha mais de 5.000 seguidores no canal pago. Ele já chegou a ter muito mais no canal que era público. No mistério que compreende a psicopatia e os efeitos deflagrados no comportamento dos indivíduos, a construção da identidade psicopática é fruto de uma série negativa de fatores. Esses fatores estão embasados nas esferas fisiológicas e sociopsicológicas, que norteiam o consequente resultado, esses comportamentos agressivos e violentos de uma personalidade moldada na natureza do prazer pela vingança. Ele obtém prazer ao ser vingador. Vários são os componentes que tecem a personalidade do indivíduo perante a sociedade. E diante desse rol de componentes, nós destacamos fatores hereditários. Você vê que hereditariamente a gente tem a história do próprio pai como um agressor da mãe, inclusive depois o homicida da própria mãe. Fatores biológicos, né, a própria condição do desenvolvimento dele, biológico, ter sido agredido ainda no ventre, né, nasceu com o crânio machucado, um ferimento no crânio, pelos chutes que o pai desferiu contra a mãe. Fatores socioculturais e fatores familiares. Ele também é a chamada vítima de uma estrutura familiar completamente patológica, né? Desregrada, de desrespeito, de violência. Pedro Rodrigues Filho, o vulgo Pedrinho Matador, é uma personalidade corporificada pelo ódio e pelo prazer. Ele funciona pelo princípio de ódio e prazer. Possui uma inconfundível falta de empatia e é totalmente desprovido de remorso. Ele não se importa com o sofrimento alheio. Engendrado numa postura antissocial que se encontra patologicamente alterada. É como ele responde, né, à sociedade, às pessoas com quem ele se relaciona. Ele tem uma resposta patológica, uma conduta antissocial por comportamentos violentos, agressivos, intolerantes. Se a gente prestar atenção no modus operandi, na assinatura e na vitimologia, que são métodos carimbados dessas personalidades psicopáticas, na verdade, nós vamos perceber uma fonte inconfundível de uma pessoa, uma fragilidade de ego extrema, uma necessidade pessoal de complementação, de falta,
que é revelada pela instabilidade que ele tem entre razão e emoção. É uma confusão comum dizer que o psicopata não tem emoção. Nós vamos ver que, estamos vendo aqui, por exemplo, que ele tem uma emoção muito forte, o ódio. E aí ele não consegue ter controle entre a razão e a emoção. Ele é movido pela emoção. Entre os diversos, vários pilares que constroem a identidade humana. Nós aqui estamos falando exatamente daqueles elementos que foram prejudiciais e que se juntaram negativamente para termos aí esse tipo de homicida, né, em série. No que toca à psicopatia, em especial na figura de Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, temos um perfil psicopático criado devido ao transtorno da personalidade. Novamente, a gente está sempre falando disso, as pessoas perguntam se isso é uma doença, se ele é um doente mental. Não, ele tem um transtorno na personalidade. O doente mental teria que ter o comprometimento da memória, da capacidade de compreensão, né? Talvez um rebaixamento de inteligência. Nós temos outros elementos. O Pedrinho Matador, ele sabe o que é certo, o que é errado. Ele fugiu, ele escolheu o caminho do crime, né? Mas não tem esse freio social característico da personalidade antissocial, que a gente não faz o que está errado em respeito a outra pessoa, em respeito a si mesmo, em respeito às leis de Deus, às leis dos homens. Então, isso deriva da instabilidade dos fatores que antecedem, né, essa conclusão da personalidade, que ele teve durante o crescimento, né, de 0 aos 18 anos, comungando com desvios de comportamento que ele tem desde a infância, que se conhecem como antissocial, cujo resultado é a concretização, a corporificação do uso da violência, que nesse âmbito são vários assassinatos em série consumados pelo mesmo, com rituais de agressividade extrema, tortura, tecendo a condição de desconfiança que é característica do Pedrinho, né, o delírio persecutório, achar que todo mundo está contra ele, que ele tem que ser mais agressivo que todo mundo, e de vulnerabilidade no funcionamento psicoafetivo. Ele tem essa falta, desde a infância, nas relações com os pais, depois com as mulheres que ele escolheu para a vida dele, e as vítimas de Pedro também foram escolhidas conforme motivos de vingança. Quando ele acreditava que aquele sujeito fez algo que ele reprova, no entendimento moral e ético dele, não da sociedade. Assim, o mesmo as pessoas deveriam responder pelos seus atos. Ele vai lá cobrar como um justiceiro. Nesse raciocínio, os indivíduos que Pedro Rodrigues Filho faz, né? Os indivíduos que ele entende como alvo, se ele considerar aquela pessoa um pai de família, ele não ataca, não é alvo da violência e da crueldade. Ele só ataca aqueles que ele julga que não prestam e que, portanto, deveriam ser aniquilados da sociedade. Então, você vê que ele pensa que ele faz um serviço à sociedade. Desde os 13 anos de idade, Pedrinho conheceu o mundo da criminalidade quando ele teve aquela briga com o primo. E dele não saiu mais. Conheceu o prazer por matar e o desejo da vingança. Ainda numa fase de construção da personalidade, aos 13, 14, depois aos 17, viés de importante consideração é que Pedrinho não é possuidor de um modo clássico para confeccionar seus crimes, mas ele carrega um leque de variedades conforme o momento em que o fato típico, ou seja, o homicídio vai ser realizado. Ele fala, né, no discurso, considero mão, soco, faca, estrangulamento, estilete, do jeito que der. Porém, o maior número de assassinatos por ele cometido foi pelo uso de facas.
é o principal instrumento, modus operandi dele. O elemento catalisador, isso é, que fez a coisa acontecer, né? Trouxe daquele momento do transtorno de personalidade que vai se formando até o ato criminoso, para a entrada definitiva na esfera criminal e a formação de uma personalidade do tipo justiceiro, foi o fato de que o pai, que era funcionário escolar, ser demitido da escola sob a alegação de ter subtraído fraudulentamente alimento da mesma. Isso teve um significado muito grande na vida do Pedrinho. É considerado o elemento catalisador. É o gatilho. Tal situação foi um fator gerador de grande ódio para Pedrinho, que quando tinha apenas 14 anos de idade, consumou o segundo assassinato. É possível notar que o modo de operação é, em caso particular, o resultado da associação com a necessidade e o momento. Ele faz, no momento, usa o recurso que tiver. O caminho iter criminis, que é o conjunto de fases que se sucedem para a realização de um crime, que são duas fases. A interna, quando ele cogita, pensa, e a externa, quando ele faz os atos preparatórios, a execução e a consumação do ato criminoso. Nem sempre é utilizado no caso de Pedrinho. As passagens de cogitação e preparação, em muitos momentos da história dele, foram puladas. Né? Ele teria tido sua ação direta nas passagens de execução e consumação. Ele não pensa sobre o crime, não prepara, ele ataca na hora. É a principal forma dele cometer o crime. A figura que a gente considera como assinatura, que também é muito relevante nos assassinos em série, é conhecida como uma marca que o assassino deixa em suas vítimas. A assinatura nada mais é que o próprio vestígio corporal identificador, que todas as vítimas estão sendo alvo de um único assassino. É o que vincula a um mesmo assassino. Conforme observado em entrevista, Pedrinho contou a Ilana Casoy que matou primeiro o subprefeito e logo em seguida dirigiu-se à escola, onde sua própria assinatura, que é qual? Contar às vítimas o motivo de sua morte. Ele chega para a vítima, conta por que ela vai morrer e mata. Essa é a sua assinatura. O perfil psicopático, né, que constrói essa personalidade antissocial de Pedrinho, é ratificado pela ausência dos direitos alheios. Ele não considera isso. Uma vez que é evidenciado no seu comportamento a presença constante do senso de justiça, corporificada pela autotutela. O que é autotutela? O exercício sobre os próprios atos. Isso nos revela a capacidade de compreensão do Pedrinho, que ele não é inimputável, ao contrário, ele é imputável, responsável e pode ser responsabilizado pelos próprios atos. E aí ele se qualifica num estilo de vida violento, fundado em traços compostos por ausência de culpa e remorso, insensibilidade e raciocínio frio, que ele termina de matar e ele fica tranquilo com relação a isso. Ele não sofre porque matou mais uma pessoa. Ele simplesmente acha que ele fez o que era certo, o que era justo. No que concerne à personalidade psicopática na esfera que compreende o período da infância dos assassinos seriais, e o Pedrinho é um desse tipo, eles desenvolvem características que são norteadas de um comportamento embutido pelo transtorno. Então, desde a infância e na adolescência, ele evidencia um transtorno de conduta, que é conhecido como tríade McDonald, que nada mais é que a produção de comportamentos com 3 aspectos principais. 1, urinar na cama durante a noite. 2, torturar animais. E 3,
serem piromaníacos, ter prazer em atear fogo em objetos. Na história do Pedrinho, a gente tem esses elementos. Pedrinho, desde a infância, tinha o prazer de lançar fogo nas casas e nos carros. No que compreende a caça e a pesca de animais, ele revela, ele conta que ele não matava por prazer, mas matava na busca de alimentos para a família que passou fome quando o pai foi despedido da escola. Revela que sentia alívio quando matava o inimigo e que assim descarregava sua raiva, que logo após a consumação não sentia nada, saía normal. Outra característica própria para se considerar um serial killer, né? Aquela tensão emocional que aí o homicídio em si, a tortura, traz o alívio e após a consumação se sente bem, não sente remorso. É evidenciado em Pedrinho a ausência da capacidade de colocar-se na situação do outro, né? A chamada empatia, provido por uma temeridade que é causada por uma imaturidade psicológica. Pedrinho, nesse aspecto de maturação, que as pessoas normalmente apresentam ao se relacionar com as pessoas, vão amadurecendo, ele não tem esse amadurecimento no comportamento psicoafetivo. Ele se relaciona social, psicoafetivamente, intelectualmente com as pessoas de forma muito rasa, sem amadurecimento. As origens de características frias e de reações emocionais impulsivas do Pedro são moldadas por uma construção de afetos que são superficiais e pobres, iguais aos que ele recebeu ao longo de sua vida. No relacionamento com a mãe, com o pai, com as mulheres com quem ele teve lá um casamento, né? As companheiras. Pode-se revelar ainda que Pedrinho Matador é o reflexo de uma personalidade cujo comportamento, além de manifestar a sensação de prazer pelo ato cometido, é traçada pela vulnerabilidade, elemento propiciador de situações de estresse que gera uma elevação da ansiedade, então faz uma represa, né, e dá uma tensão emocional. E aí ele diminui o senso crítico social, como as pessoas, o que resulta na imediaticidade e a necessidade de cometer o crime naquele momento, da maneira que for. Esse resultado nada mais é do que a baixa tolerância em situações que ele entende serem adversas às próprias normas. E por isso não se sente culpado ao eliminar do meio social homens que não se encaixam no perfil que ele traçou, por ele traçado. As vítimas de Pedrinho são sempre homens. Ele não mata mulheres e crianças. Mulheres e crianças estão fora do seu rol. A sua justificativa é de que se o sujeito não faz mal à família, faz mal ao amigo, faz mal à família, não merece continuar vivendo em sociedade. E por isso merece a morte como resposta de sua atitude volúvel, ociosa. Ele não gosta de gente preguiçosa. Outra resposta encontrada para sua atitude é que Pedrinho foi usuário de crack, uma droga que tem um alto poder de dependência causado pelo prazer intenso e efêmero, né, que essa droga produz. Isso também causa transtornos na personalidade. Pedro Rodrigues Filho, Pedrinho Matador, sob análise jurídica, é considerado imputável, é capaz de responder pelos próprios atos, porque consegue entender o que é certo e o que é errado e de determinar-se segundo esse entendimento. E foi condenado a 120 anos de prisão. No Estado brasileiro, admite-se a pena máxima atualmente de 40 anos, na época do Pedrinho, 30. Mas Pedrinho já chegou a cumprir sequencialmente 34 anos. Ficou 3 anos solto, mas em pouco tempo que estava trabalhando de caseiro numa chácara em Santa Catarina, foi novamente preso pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Balneário Camboriú
sob alegações de que era procurado pelos crimes de motim de preso e cárcere privado qualificado. Foi o assassino em série que ficou mais tempo preso no Brasil. É temido por muitos, fez sua justiça conforme as oportunidades que lhe eram dadas e que ele mesmo criou. Fez sua fama, gostava de ser respeitado, construiu sua imagem de justiceiro. Pedrinho é fruto de um ambiente familiar produzido pela violência e miséria, pela instabilidade psicológica e emocional que já deriva dos seus antecedentes. A forma de reação criada às situações constantemente estressantes, traficante, né? E depois preso, encarcerado, é delineada por impulsos e emoções correspondentes a um prazer imediato de violência e o desejo de vingança. Mas Pedrinho é resultado também de um sistema carcerário falho, em que o Estado não tem domínio, onde são os próprios detentos que fazem suas leis, que norteiam seus comandos dentro e fora da penitenciária. Aqui a gente tem uma bibliografia para consulta, né? A gente pode estar disponibilizando. O pessoal aí que tira foto pode também fotografar. Serial Killers, da Ilana Casoy, Manual de Psiquiatria Clínica, Vigiar e Punir, né? Alguns vídeos, as entrevistas, aí os endereços. O Guido Palomba, né? No Tratado de Psiquiatria Forense, é um material de consulta que eu indico aí para os nossos alunos, participantes, colegas que se interessam pela psiquiatria forense, por esses casos que nós estamos tratando. Então, agora eu abro para a participação dos alunos, dos participantes, e devolvo a palavra para o Marcos. Certo. Como sempre, show ouvir a Denise falando. Eu gostei daquela parte que ele não gostou do sujeito, faca. Menino bom, ele roncou demais. Não podia dormir errado perto dele. Muito horrível, né? Complexo. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Nós estamos aqui no apagão, tá assim, um caráter de mistério aqui atrás. Não, uma penumbra, assim. A Sandra Rabelo, do Distrito Federal, ele hoje ainda corresponde a um risco para a sociedade? Ele ainda pode voltar a matar? A gente não pode falar assim que tem uma bola de cristal e diz que ele vai cometer o crime. Ele fez a pergunta certinha. Ele vai voltar a matar? Possivelmente, se tiver oportunidade. Porque o transtorno de personalidade não é algo que tem cura, que tem tratamento, né? Mesmo a terapia, a orientação, elas são muito efêmeras, assim, o transtorno, ele tem consequências muito fortes, né, como a violência, o ódio. E a pessoa querer administrar isso, principalmente na condição do Pedrinho, com pouca escolaridade, que se sente vingador, porque atua a partir do seu próprio senso de justiça, dificilmente ele vai querer mudar isso, né? Ele pode ter um discurso de que agora ele é cristão, coisa e tal, mas o transtorno de personalidade é permanente, né? A gente não tem nenhum tratamento eficaz, infelizmente. Certo. A Darli, aqui do Maranhão. Doutora, se aos 13 anos, quando o Pedrinho Matador tivesse sido diagnosticado e tratado na época, quem sabe não teria outro desfecho na vida como adulto? É verdade, a gente só tem um pouco de sucesso nos tratamentos de terapia, de comportamental, quando é diagnosticado na infância ou na adolescência. Quando que a personalidade está em formação. Por isso que, quando diagnosticado nesse período, até os 18 anos, a gente não
não faz o diagnóstico de personalidade psicopática, porque a personalidade está em desenvolvimento. Então, a gente faz o diagnóstico de transtorno de conduta. Mas, se tratado nesse momento em que ele começou, realmente a gente não teria esse adulto violento, agressivo, homicida, nessa qualidade que é o Pedrinho Matador. Acho que é um dos maiores homicidas do mundo. É, né? Tá certo. Bom menino, né? Tá. A Sandra Rabelo ainda pergunta mais. Quer dizer que a grande maioria dos crimes que ele cometeu foram dentro da prisão? Sim, dentro da prisão. Dentro do cárcere. Você vê, inclusive, no camburão, sendo transportado, nas celas. Nesses ataques, ele já mata de 3, 4. Ele tem alguns crimes, como naquele que ele matou com a pessoa lá que mandou matar a mulher dele. E os dois, né, o prefeito e o vigia, que foram antes. O resto tudo, então você conta aí 10 crimes. O resto todo foi na penitenciária. A Josi Neves está dizendo aqui que em entrevistas recentes, Pedrinho diz: não mataria outra vez, cansei desta vida. Aí ela pergunta: é possível ele de fato ter mudado? É possível ele elaborar um discurso que é mais aceito, que ele respondeu para a justiça, para ser liberado, ele deve fazer acompanhamento de cessação de periculosidade, se ele ainda tiver que cumprir alguma coisa, ele deve fazer um acompanhamento aí, porque ele está sempre na mira, né? É uma pessoa muito perigosa. Então, ele aprende, é muito característico do psicopata, ele aprende que discurso usar, o que falar, mas, na verdade, a gente não tem registro de que alguém com um transtorno de personalidade antissocial tenha mudado, tenha aprendido com a experiência. Outra característica do psicopata, ele não aprende com a experiência. Certo. Inclusive, a própria Sandra até comenta, só na imaginação dele, para ele não voltar. Porque aprende o discurso que os outros querem ouvir e repete. Né? Eles são muito bons de lábia, de entender na situação o que é que você está querendo, e aí produz lá algo que fica aceitável. Mas é papo furado. Denise, a gente sempre acaba nesse assunto puxando essa vertente. Tem gente que pergunta se o serial killer, se o matador, ele é genético ou ele é fruto do meio, como muita gente também diz. Pedrinho Matador, a mãe sofria abusos. Pedrinho Matador, ele veio pronto de fábrica? O transtorno de personalidade antissocial, ele é uma conjunção de vários fatores. Ele tem que ter uma característica de personalidade, uma tendência já a criar o transtorno na formação da personalidade, que seria, às vezes, a gente tem considerações que são genéticas, biológicas, porque nós temos, por exemplo, o cérebro de um psicopata, ele funciona de forma diferente de uma pessoa normal. Os neurotransmissores, neuromoduladores, também têm outras ações que não tem na pessoa comum, ou que tem na pessoa comum e tem ausência no psicopata. A gente já tem aí algumas zonas diagnosticadas, algumas características hereditárias, genéticas. Então, o que a gente tem é uma conjunção de fatores. Mas se não houver um gatilho no ambiente, um elemento catalisador, como a gente chama, e que, no caso do Pedrinho, o primeiro elemento foi a demissão do pai por furto da merenda, e que para ele significou muito, que ele foi lá e cometeu os 2 primeiros homicídios. Se não tiver o elemento catalisador, não vai acontecer. Precisa ter uma conjunção de fatores. Não dá para determinar que é só o ambiente, ou só a biologia,
ou só hereditariedade, ou só genética, né? Nós temos que juntar aí todos os elementos. E ele próprio tem que ter tido uma constituição no estabelecimento dos afetos, nas relações com a mãe, com o pai, já tem que ter um defeito nessas relações. E ele é fruto de um ambiente violento, né? Você vê, o pai matou a mãe, o pai chutou a mãe durante a gestação do Pedrinho. Então, imagina nesse período aí entre a gestação e a morte dela, quantas situações de violência doméstica ele não passou. E aí também tem a referência de ter passado fome, de ter vários elementos aí de vida familiar, social, que constituíram essa personalidade psicopática tão primitiva como é a do Pedrinho, né? Certo. Inclusive, a Sandra Rabelo comenta aqui que, além de serial killer, ele é psicopata. Denise, psicopata e serial killer tem relação? O Dr. Robert Hare, que é o autor do teste para psicopatia, a escala Hare, ele próprio diz que não é todo psicopata que é serial killer, que dá para entender isso, a maioria dos psicopatas estão nos cargos de gestão de empresa, cargos públicos, né, cargos políticos, eles gostam muito dessa área, elegem essa área como fonte de atuação, e nem todo serial killer é psicopata. Né? Por quê? Uma pesquisa feita com apenas apenas com serial killers, 3% não foram diagnosticados como psicopatas, mas 97% foram. Então, apesar de não poder dizer que todo serial killer é psicopata, porque tem essa variação aí de 3%, mas a chance é muito alta, 97% deles são. Certo. Bem, até agora, sem mais perguntas. Sendo assim, eu vou aproveitar que o pessoal deixou de terminaram as perguntas, e para essas pessoas que estão assistindo a gente, temos que... tá. A Darli está até fazendo aqui um comentário sobre os políticos. Realmente, amanhã a gente tem que escolher bem os amanhã políticos. Um psicopata novo. Então, o que acontece? Para vocês que estão assistindo a gente aqui, que estão acompanhando o evento, vocês gostaram da palestra da Denise Morelli? Pois é. Em março de 2021, já tem data, dia 26 e 27 de março, na Faculdade Unice, em Fortaleza, vamos ter o primeiro evento do Infor em Fortaleza. Esse evento vai ser presencial. É uma reedição do primeiro evento do Infor. O primeiro circuito de palestras que o Infor fez. O nome do evento? Mentes Criminosas. A gente vai ter Cássio Tione falando vestígios psicológicos em local de crime. A gente vai ter Denise Morelli falando exclusivamente sobre serial killer. A gente vai ter o Leonardo Mendonça falando sobre fotografia 360 graus em local de crime. A gente vai ter uma promotora do Ceará falando sobre como a lei brasileira trata o serial killer. Isso só no primeiro dia. No segundo dia, a gente vai ter o Dr. Pablo Francês, que estava ajudando a gente aqui nas transmissões. Que essa última transmissão ele deve estar descansando por ordens médicas. Médicas e familiares, que eu já tive a informação que a esposa dele disse, vai deitar. Grande abraço para a Silvia também. Pode, obedece quem tem juízo. É assim que funciona. O Dr. Pablo vai falar sobre perfil genético do criminoso.
É uma palestra muito interessante. Vamos ter a Carmela Alencar, que final de semana que vem a gente tem uma palestra, não de uma, de 2 horas de enfermagem forense com ela, falando sobre a ética do enfermeiro forense no atendimento, ao perpetrador, não à vítima. Vamos ter uma outra promotora falando sobre o ato infracional cometido por criança e adolescente. E, para fechar o evento, nossa grande mesa redonda, que já promoveu bastante discussão. A gente vai ter sentado à mesa as 2 promotoras do Ministério Público, Denise Morelli e Cássio Tione, falando sobre crianças psicopatas. Eu vou deixar uma pergunta. Quem quiser pensar, pesquisar, criança pode ser diagnosticada com psicopatia? Denise, não pode responder. A resposta será no dia 26 e 27 de março. Lá em Fortaleza. No encontro presencial que nós estamos morrendo de saudade de fazer. Vamos sim. Toda a cúpula do Infor vai estar lá nesse dia, nos dias 26 e 27 de março de 2021, em Fortaleza, no auditório da Faculdade Unice. Certo? Denise, vamos fazer um sorteio de um Vamos. livro? Do Pablo. Do Pablo. Pablo Francês. Vamos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aparece para você aí direitinho? Aparece. Pronto. Aqui a gente teve a pessoa que ganhou ontem. Foi a Valquiana. Uhum. Vamos sortear agora. Vamos. Cliquei. A sortuda, essa edição, além de super bem escrita, ela é linda. Ela é um Muito presente. bonita. Luana Giovana Pereira da Silva. De onde é a Luana, será? Vamos descobrir. De onde é essa sortuda? Aí que... Vamos voltar para cá. Vamos descobrir de onde é a Luana. Vamos acessar os registros. Daqui de São Luís. Olha! Acadêmica de Direito. Que... Acadêmica de Direito. Parabéns, Luana. Parabéns. Luana, eu vou entrar em contato com você. As 2 pessoas que ganharam, a gente fez um sorteio ontem e um sorteio hoje. As 2 pessoas são daqui de São Luís. Luana, eu vou entrar em contato com você, tá? O livro de Biologia Forense da editora Millennium, organizado pelo Claudemir Rodrigues Dias Filho e o Pablo Abdon da Costa Francês. São 2 professores. Capa dura, linda. Tá vendo? São 2 professores do Infor, e aqui dentro dos autores, a gente tem outros professores do Infor também. A gente vai estar lhe entregando o mais breve possível, e parabéns. Denise, você tem alguma consideração a fazer? Eu quero agradecer por mais essa participação, é sempre um prazer, porque é sempre de qualidade, é sempre top, os professores, os alunos, os apresentadores, né, os nossos parceiros, sempre top, numa gentileza. Ontem foi o dia da gentileza e o Unifor estendeu até hoje, sempre com muito capricho, com muito amor, com muita dedicação. Quero agradecer a quem se inscreveu, quem esteve com a gente, aguentou aí 2 dias, né? 2 dias. Peço a oração de vocês pelo Amapá, para que a gente possa superar tudo que está sendo enfrentado, a dificuldade, que a gente precisa da oração, que vocês lembrem de nós para podermos passar por esse momento tão difícil.
O pessoal aqui está dizendo aqui para transmitir via EAD o evento de Fortaleza. Hum. A gente faz uns pequenos ao vivos pelo Instagram, pelo Face, mas não vou transmitir não. Quem quiser conhecer essa mesa redonda, e eu vou lhe dizer, dá o que falar, só lá. Eu quero agradecer novamente ao doutor Fábio de Andrade, delegado titular da Delegacia de Outeiro, e a escrivã Nazaré Ivaite. Tá certo. Denise, não podia deixar de falar. Particularmente, a gente tem que agradecer ao Pablo, porque o Pablo, para vocês que estão acompanhando a gente, o Pablo que esteve apresentando as palestras juntamente comigo, o Pablo está de repouso, ele está em casa, ele teve internado com Covid, e mesmo assim, ele se propôs a ajudar a gente, se recuperando do quadro, inclusive eu fiz a brincadeira que já mandaram ele se recolher, a esposa dele, a Silvia, a gente agradece que estava todo o tempo ali perto dele, todo o tempo tomando conta, e ele ajudou a gente, mas sempre com a supervisão dela, sempre ao lado dela. Silvia, cuida desse rapaz aí, bota ele para descansar um bocado. Pablo, muito obrigado pela sua força. Inclusive, ele fez até um comentário dizendo que o apoio técnico dele não foi tão bom assim, impossível. Impecável sempre, Impecável, né? Como sempre. Totalmente dedicado, um excelente profissional, como professor, como perito, uma excelente pessoa. A gente orou muito pelo restabelecimento do Pablo, que é uma pessoa muito querida. Com certeza. E para vocês que estiveram acompanhando a gente até agora, algumas informações. Os certificados vão estar liberados, creio eu que ainda hoje. Quem faz a liberação sou eu. Então, creio eu que ainda hoje vou estar liberando certificados, tá? Quem não receber o e-mail de liberação de certificados, só entrar em contato com a gente pela plataforma, ou então pelo Instagram do Informe Maranhão, só chamar a gente, mas procurem nas suas caixas de entrada, na caixa de spam, que deve estar chegando um e-mail para vocês com certificado. A gente está devendo uma palestra da Carmela, que ela, infelizmente, não teve como fazer por problemas da operadora de internet, mas no outro final de semana, ela já acertou com a gente vai fazer um evento gratuito com 2 horas de enfermagem forense, e a gente vai fazer um certificado também desse evento. Esse evento aqui tem um certificado, e quem se inscrever no outro tem outro certificado. Então, fiquem atentos para isso. Outros avisos. Aqui do lado, a gente tem o canal do YouTube Infor Brasil. A gente tem o YouTube do Infor Maranhão. São 2 canais. A gente tem o Instagram do Infor Brasil e o Instagram do Instituto Infor.ma. Nesses Instagrams, a gente está sempre postando os cursos, curiosidades, tudo relacionado ao Infor estão nesses 2 Instagrams e nesses 2 YouTubes. E tem outras palestras. Temos outras palestras, lives. Muitas das vezes a gente faz lives. Para quem não conhece o caso do maníaco, do maníaco do parque, a gente tem os meninos emasculados, que é agora desbancado pelo Pedrinho Matador, é o 2º maior serial killer do Brasil.
A gente aqui no YouTube do Informa Maranhão, a gente tem uma conversa com o Robson Mourão, diretor do ICRIM, e o Wilton, que é o perito do caso dos meninos emasculados. Inclusive, no primeiro evento do Infor, o Mentes Criminosas feito aqui no Maranhão, a gente contou na plateia com Dona Mônica. Dona Mônica foi mãe do Daniel, a vítima mais nova do Francisco das Chagas. Ela estava na plateia assistindo o evento da gente de Mentes Criminosas. E participou. E que pergunta, hein, Denise? Foi. Emocionante foi a participação. E está no YouTube. E essa participação da Dona Mônica está no YouTube, no canal do Ministério Público do Maranhão, para vocês terem uma ideia do tamanho que foi a repercussão dessa palestra. Realmente. Denise, mais uma vez, muito obrigado. Na penumbra, mas uma palestra sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, obrigada, um abraço para a família Infor, né, e todos os nossos participantes, alunos, ex-alunos, né? Um abraço para todos, muita saudade. A todos vocês que acompanharam a gente, muito obrigado. Fiquem atentos que a gente está sempre fazendo alguma atividade online, a gente está sempre com os cursos. Procurem os nossos professores também nas redes sociais, eles estão sempre dando dicas, informações, e a gente só tem a agradecer a vocês por ficarem até agora com a gente. Muito obrigado. Até o próximo evento ou até a próxima aula.